A paz do Senhor, bom dia, um ótimo domingo para você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí os seus afazeres neste dia, que o seu dia de culto ao seu Deus, ao nosso Deus, seja um dia maravilhoso, sejam cultos poderosos. E aqui na nossa igreja nós estaremos comemorando a ressurreição de Cristo, pois afinal Ele ressuscitou, Ele está vivo, e isso é poderoso por demais. Então, em nome de Jesus, vamos ler a Bíblia junto agora e que seja uma vitória poderosa para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e um ótimo domingo. Segundo livro de Reis, capítulo 5, Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque muito o Senhor tinha dado vitória à Síria por meio dele. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: "Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra." Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: "Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel." O rei da Síria respondeu: "Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouros e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: "Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra." Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: "Por acaso sou Deus, com poder de tirar ou dar a vida, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim." Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: "Vai, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo." Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: "Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo?" Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo." Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: "Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo." Porém ele respondeu: "Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada." Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. Então Naamã disse: "Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra,
porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus me perdoe este teu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais para com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele, perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo me vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo de discípulos de profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de bois dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que foram embora. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: esse teu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. Ele foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou-o na água, naquele mesmo lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um exército bem grande. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou assim: Senhor, peço que te abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te, Senhor, que fira esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram à cidade, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e volte para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: Ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, com que eu poderei ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que, por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Sefate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Segundo o livro de Reis, capítulo 7. Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor fizesse as janelas do céu, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu: Eis que você verá isso com os seus olhos, seus próprios olhos, mas você não comerá disso. Quando homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade, eles disseram uns aos outros: Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade,
há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram à entrada em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer segundo esta palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão, e ele